Olá, eu sou o pastor Lucas e estou aqui no prédio de Educação Cristã da Igreja Presbiteriana de Anápolis para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que nesses tempos de combate à pandemia de coronavírus está oferecendo algumas aulas virtuais para que você seja edificado aí da sua casa onde você está. Na semana passada, nós começamos um pequeno roteiro baseado no livro de Jonas Madureira, O Custo do Discipulado. O material desse livro foi dividido por mim em 3 etapas. A primeira, que estudamos a semana passada sobre o custo do discipulado, a aula de hoje, onde vamos ver o discipulado como o ato de seguir a Jesus, e na semana que vem nós teremos a nossa última aula desse roteiro, falando sobre o discipulado como a tarefa de ajudar a outras pessoas a seguirem a Cristo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe nessa tarefa, que a gente possa realmente glorificar a Deus e ser edificado nesse processo. Na última aula, nós vimos o texto de Lucas, capítulo 14, dos versos 25 a 35. Naquela aula, nós destacamos o custo do discipulado. E como o autor do livro O Custo do Discipulado, Jonas Madureira mesmo, estabelece, nós vemos no texto de Lucas Jesus por 3 momentos, no versículo 26, no versículo 27 e no versículo 33, colocar condições para que aqueles que querem andar com ele sejam de fato seus discípulos. Jesus estabelece um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um desapego às coisas desse mundo para que nós possamos de fato ser seus discípulos. No caso do amor, Jesus estava estabelecendo que nós, como discípulos dele, devemos amá-lo acima de todos os nossos relacionamentos, mais do que a pai, a mãe, a esposa, filhos, mais do que a irmãos e amigos, porque Jesus estava justamente falando da sua divindade e nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Jesus não estava falando apenas do discipulado, mas também da sua natureza divina. Mas nós vimos que Jesus falou sobre um certo tipo de sofrimento também. E esse sofrimento está linkado à realidade de que, por sermos discípulos dele, muitas vezes nós vamos ser perseguidos e colocados em situação de vexame, simplesmente por amarmos a Jesus dessa maneira e vivermos segundo a sua palavra. Aqui Jesus não estava falando sobre um sofrimento relacionado a doenças ou outros sofrimentos que podem acometer a qualquer pessoa simplesmente porque nós somos mortais. Jesus estava falando de um tipo específico de sofrimento que estava conectado a carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Por fim, vimos que ser discípulo envolve o custo de desapego das coisas desse mundo. Desapegar-se dos seus próprios interesses é talvez o maior desafio na caminhada com Cristo, onde Ele é o nosso Senhor e nós andamos junto com Ele, buscando os seus interesses e os interesses do reino, o que de fato é a melhor coisa para a nossa vida. Mas muitas vezes o nosso coração se apega a questões e a desejos pessoais, e isso também pode ser um entrave para a nossa caminhada com Jesus. Tendo visto essa revisão da semana passada, vamos justamente para o tópico da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre discipulado nessa realidade de ser um ato de seguir a Jesus. No livro do Jonas Madureira, pelo menos na parte introdutória do livro, há uma explicação sobre a realidade do significado da palavra discipulado. A palavra discipulado, ela é usada na teologia como tendo 2 significados básicos. O primeiro e mais imediato é justamente o ato de seguir a Jesus. Mas quando você vai ler a literatura, você vai perceber também que essa palavra é usada como a realidade de ajudar a outras pessoas a seguirem a Cristo.
Por exemplo, quando você está discipulando alguém, você está ajudando essa pessoa a seguir a Jesus. Como disse no início da nossa aula, hoje nós vamos nos ater a esse primeiro significado, o ato de seguir a Jesus. E se você quiser uma literatura que fala sobre isso, além do livro que nós naturalmente estamos indicando nessas aulas, eu quero apresentar a você também o livro do Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um pastor luterano, alemão, que viveu na época do século XX, na primeira metade do século XX, e conviveu com as tristezas e as dores da Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer foi um homem que escreveu um livro primoroso sobre discipulado, que tem justamente esse nome, e você vai ver que ao longo desse livro, Bonhoeffer se dedica exclusivamente a trabalhar o conceito de discipulado como sendo essa realidade de seguir a Cristo. Nós temos outros livros que naturalmente tratam sobre esse assunto, mas se você quiser, por exemplo, um livro que trate sobre discipulado na perspectiva de ajudar a outras pessoas a seguirem a Cristo, nesse caso eu indico para você o livro do Mark Dever. Dever é um pastor batista contemporâneo aos nossos dias e ele é pastor em Washington, nos Estados Unidos. Ele tem um trabalho sobre quais são as 9 marcas de uma igreja que de fato é saudável. E uma das marcas que Dever destaca é justamente o discipulado intencional dos membros dessa igreja. Nesse caso, e justamente nesse livro que Dever trata sobre discipulado, o alvo dele é tratar a temática discipulado como o ato de ajudar pessoas a seguirem a Cristo. Tendo passado essa introdução, vamos direto ao assunto da aula de hoje. Para isso, eu gostaria de convidar você a lermos juntos o texto de Lucas, do capítulo 5, os versículos de 1 a 11. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa é uma passagem bastante conhecida da palavra de Deus, e ela consiste no chamado de 4 dos 12 apóstolos. Aqui há um foco na pessoa de Simão Pedro, mas nós vemos ao longo da passagem que João, Tiago e André estavam nesse mesmo cenário e foram convidados e convocados por Jesus a, dentre a multidão, serem seus discípulos. Em resumo, hoje nós veremos na aula que o discipulado é responder o chamado de Cristo com fé e arrependimento. Basicamente, nós vamos trabalhar 3 conceitos: o conceito do chamado e a resposta a ele, o que significa responder a esse chamado com fé e, por último,
falaremos sobre o que é o arrependimento, que é tão necessário para que sejamos discípulos de Jesus. Venha comigo, vamos dar cada um desses passos. O primeiro deles, a questão do chamado. Aqui nós temos uma passagem onde Jesus está pregando mais uma vez às multidões, da mesma forma que vimos no texto da semana passada. Mas dessa vez Jesus está do lado do lago de Genezaré, que também é conhecido nas Escrituras como o Mar da Galileia. Ali haviam muitos pescadores, essa era a atividade econômica fundamental naquela região. E dentre esses pescadores, haviam ali a sociedade entre Simão Pedro e André, o seu irmão, junto com os filhos de Zebedeu, que eram sócios numa pequena empresa de pesca, João e Tiago. Jesus estava ali pregando às multidões e falando sobre os princípios do reino de Deus. E a certa altura do seu ensino, ele, já cercado e rodeado pelas multidões, pede para que Pedro arraste o seu barco para dentro da água novamente, para que ele possa ensinar as multidões a partir do barco de Pedro. Pedro obedece a Jesus e de bom grado se oferece para auxiliá-lo. Nesse processo de ajudar Jesus a ensinar, ele também vai ouvindo os discursos de Cristo. E lá no finalzinho desse texto, já nos versículos 10 e 11, nós vemos que Jesus ele faz um convite / ordem a Simão Pedro. Nós vemos lá no final do versículo 10, não temas. Doravante, daqui para frente, você será um pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quando nós lemos esse mesmo texto nos evangelhos paralelos que temos de Marcos e de Mateus, que também narram esse episódio, nós percebemos que os outros evangelistas eles colocaram essa fala de Jesus de uma maneira um pouquinho diferente. Jesus, no texto de Marcos, por exemplo, diz: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Perceba que Jesus ele faz um chamado a Pedro. E esse chamado, em primeiro lugar, não era para que ele fosse pescador de homens. Nesse sentido, alguém que ajudasse outras pessoas a seguir a Jesus. Mas Jesus o chama primeiramente a vir após ele. Isso significa que Jesus fez um chamado não para que Pedro fosse a outras pessoas em primeiro lugar. Jesus fez um chamado para que Pedro fosse a ele, o próprio Jesus. E isso nos mostra que o chamado ao discipulado, ele pressupõe um encontro pessoal com Cristo. Um encontro onde nós ouvimos a palavra de Jesus e somos chamados a um relacionamento com Ele. Alguém poderia perguntar, olha, isso é possível para Pedro, que estava convivendo na época em que Jesus viveu. Mas e para nós hoje? Hoje, através da palavra e do Espírito, nós temos contato pessoal e direto com Cristo também. E é justamente por isso que hoje o discipulado é possível nessas categorias de seguir pessoalmente a Jesus através de um encontro com Ele. Nós vemos também que Jesus é quem escolhe os seus discípulos. Jesus ele poderia ter chamado qualquer pessoa daquela multidão, mas ele foi muito direto a Pedro e aos seus companheiros e disse: vinde após mim. Meus irmãos, aqui nós temos a realidade maravilhosa da doutrina da eleição, que nos mostra que Jesus Cristo, pela sua graça, Ele é que se aproxima de nós. É Ele que vem na nossa direção. Não somos nós que inicialmente buscamos a Deus, mas a tarefa da salvação e do relacionamento pessoal entre o homem e Deus, ele é iniciado por Deus. E ele é fruto da ação e providência do Senhor em se aproximar de nós. Em último lugar, nesse tópico ainda, é importante perceber que o chamado, ele é uma ordem que muda destinos. A partir desse contato pessoal de Pedro com Jesus e de seu irmão André e também de João e Tiago, a partir desse chamado,
o destino e o curso da vida deles foi transformado. Aqui nós temos um ponto de inflexão, um vértice, ou aquilo que nós chamamos de conversão. Quando, a partir de um encontro frontal e pessoal com Jesus, as coisas não podem mais continuar a mesma. Eu tenho um amigo, pastor, que ele diz, para ilustrar essa realidade, o seguinte: imagine que se você, por alguma eventualidade, sofresse um acidente automobilístico. Na verdade, imagine que você estava guiando um carro e o seu carro bateu de frente com a carreta. Não tem jeito de ficar do mesmo jeito depois de um acidente desse. Ora, Jesus Cristo é muito mais impactante do que uma carreta. E aí, quando nós percebemos que nós tivemos um encontro pessoal com Jesus, não dá para ficar do mesmo jeito. Tem muita coisa que sai quebrada e tem muita coisa que sai curada. E essa transformação é o processo que nós chamamos de conversão. Vamos adiante? Temos aqui, então, o segundo elemento fundamental do que significa seguir a Jesus, que é atribuir fé à palavra dele. Nós vemos nos versículos 4 e 5 aquilo que causou aquela impressão impactante em Pedro para que ele obedecesse a Jesus e respondesse ao seu chamado. Foi a palavra de Jesus que fez isso acontecer. Se não, veja você os versículos 4 e 5, que dizem o seguinte: quando acabou de falar, disse a Simão. Então Jesus estava ensinando as multidões e quando ele encerrou o seu ensinamento, ele se dirigiu diretamente a Pedro e disse: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro tinha tido uma péssima noite de trabalho. Como pescador, ele usava as madrugadas para ter vantagem sobre os peixes e conseguir pegar, portanto, maiores e melhores peixes. E depois de uma noite toda de trabalho, sem pegar absolutamente nada, ele ouve um carpinteiro, que não entendia aparentemente nada de pesca, virar para ele e falar assim: olha, por que você não vai naquela direção e joga as suas redes exatamente ali? Pedro poderia ter pensado: olha, o que esse homem quer me ensinar sobre pesca, aquilo que eu mais entendo. Mas, na verdade, nós não temos acesso aos pensamentos de Pedro, temos acesso à sua resposta. E ele é bem franco com Jesus. Ele fala: olha, nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada, mas porque o Senhor está falando, nós vamos lá. Perceba que Pedro já estava absolutamente impressionado pelo ensinamento de Jesus, mas diante de uma ordem do mestre, Pedro decide obedecer. E ele obedece porque ele teve confiança na palavra de Jesus Cristo. Há um elemento na fé que é indispensável, que é o elemento da confiança, de atribuir crédito à palavra de Cristo. Hoje nós temos acesso à palavra de Jesus através da Bíblia. E quando você se aproxima dos textos dos evangelhos, quando você ouve os apóstolos e os profetas do Antigo Testamento, você está ouvindo a palavra de Cristo. E atribuir confiança a essa palavra é o primeiro elemento de uma fé robusta em Cristo Jesus. Não é o único, porque nós podemos perceber também que agir por fé significa obedecer à palavra de Cristo. Pedro poderia, por exemplo, ter se admirado daquilo que Jesus tinha ensinado às multidões anteriormente, ter achado aquilo muito bonito, ter sido tocado por aquilo, se emocionar com as palavras de Cristo. Mas quando ele deu uma ordem a Pedro, Pedro obedeceu. Obediência é um dos elementos que sinalizam um coração cheio de fé. É justamente por isso que Tiago, o irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, ele trabalha os conceitos de fé viva e fé morta. E ele trabalha da seguinte maneira: fé viva é aquela fé que se manifesta numa confissão de fé coerente com os ensinamentos de Jesus e também numa prática de vida que sinaliza a obediência ao que Jesus ensinou. Enquanto fé morta seria uma realidade até de conhecimento daquilo que Jesus disse,
mas um conhecimento que não transborda para a prática. Essa é a fé morta. E quando Tiago está ensinando lá na sua carta, ele dá justamente o exemplo de Abraão, o pai da fé, que ao ouvir Deus falando com ele, tanto para que ele saísse de Ur, como também para que ele sacrificasse o seu filho Isaque, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu e obedeceu. O último elemento sobre a realidade da fé que nós aprendemos com o texto do chamamento do apóstolo Pedro é que crescer na fé é estar disposto a aprender com Jesus. Veja bem, Pedro era um pescador muito experiente. Ele tinha o conhecimento de como e onde e quando os cardumes se movimentavam, todo o conhecimento prático que alguém poderia ter daquela profissão que Pedro exercia, provavelmente ele já tinha acesso. Mas Jesus queria ensinar a Pedro naquilo que ele mais sabia. Meus irmãos, nós somos desafiados por Jesus em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas da vida, seja ela prática, cotidiana, seja ela teórica e reflexiva, aprendermos um pouco mais com Jesus. Jesus, ele é o dono de todo o conhecimento e nós temos, no nosso relacionamento com ele, a oportunidade de aprender e crescer com Cristo. Vamos passar agora ao último momento da nossa aula, onde nós vamos conversar sobre arrependimento. Eu chamo a sua atenção para o versículo 8 do texto de Lucas, do capítulo 5, que após a pesca maravilhosa, após ter obedecido a palavra de Jesus e pegado aquele tanto de peixe, Pedro ele tem uma reação inesperada, inusitada, e essa reação é colocada aqui no versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo ao Senhor: retira-te de mim, porque sou pecador. Você já parou para pensar que o texto que nós lemos não explicita, não denuncia nenhum pecado de Pedro? Na verdade, o texto fala que Pedro foi muito voluntarioso ao ajudar Jesus, oferecendo o seu barco. Pedro aprendeu de Jesus e ficou admirado com ele. Pedro recebeu uma ordem e obedeceu a Jesus e foi até onde os peixes estavam. O texto não fala sobre nenhum pecado de Pedro, embora os evangelhos não economizem em outras passagens em falar sobre os pecados que Pedro cometeu. Mas esse texto está mostrando que o arrependimento que é necessário para um discípulo de Jesus, ele não é necessariamente, ou pelo menos não inicialmente, por conta de um pecado específico. O arrependimento que brotou no coração de Pedro e que é tão fundamental para o discípulo de Jesus, ele é um arrependimento que é fruto de uma consciência da nossa condição humana, a de pecadores. Nós somos pecadores e essa é a nossa realidade, essa é a nossa condição. E quando nós percebemos que Pedro, ele, mesmo numa situação onde ele foi agraciado com um milagre e respondeu positivamente a todas as falas de Jesus, quando ele percebeu que de fato estava diante do ungido de Deus, a reação dele foi uma reação de quebrantamento, de percepção da sua natureza pecaminosa, de tristeza e de sensação de inadequação de estar diante do Santo Filho de Deus. Se você olhar, por exemplo, para todos os personagens da Bíblia que tiveram de fato uma experiência de encontro com Deus, você vai ver que essa é a reação mais natural deles. Pegue, por exemplo, o profeta Isaías, que no capítulo 6 é narrado o seu chamado e o momento onde ele foi em espírito arrebatado para diante do trono de Deus. A reação de Isaías, embora ele fosse um homem íntegro e justo, foi: eu sou um homem pecador, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Eu habito no meio de um povo corrupto e eu não posso estar aqui. E o anjo vem e pega com uma tenaz, uma brasa viva, e toca nos lábios de Isaías e diz que o pecado dele foi purificado.
Ali há uma cena onde nós percebemos que Isaías, embora fosse chamado para ser boca de Deus, a sua própria boca era impura, por causa da condição humana. Nós somos pecadores, nós somos caídos e pecamos em palavras, em ações, e isso é visível. Mas o que não fica aparente para as outras pessoas é que nós pecamos em intenções, nós pecamos em pensamentos, nós pecamos em sentimentos, mesmo que sejamos muito habilidosos em disfarçar isso para as pessoas que estão diante de nós. Mas Deus conhece o nosso coração, e é por isso que Pedro demonstrou arrependimento por conta da sua condição humana. Nós percebemos mais um elemento do arrependimento, que não está ligado ao conhecimento de si mesmo, mas ao conhecimento de Deus. Aqui há claro no texto que mostra que o arrependimento que brotou em Pedro foi fruto do conhecimento dele da natureza divina de Jesus. A Bíblia, ao falar sobre a natureza de Deus, é muito enfática em destacar a santidade. Deus é um Deus santo, e isso significa que ele não pode ter contato, ele não compactua com o pecado sem que a sua justiça seja acessada. E a santidade de Deus, ela se manifesta de muitas maneiras. Aqui nesse texto, nós vemos a santidade de Deus se manifestando na sua bondade, na sua generosidade e na sua providência. Foi através da santidade de Deus que Pedro teve acesso ao sustento, que Pedro teve acesso ao poder que fez com que ele tivesse a oportunidade de fazer aquela pesca maravilhosa. Perceba que Pedro aqui, ele não teve a visão que Isaías teve e ficou atemorizado por uma experiência estética de estar diante do trono de Deus. Pedro entrou em contato com a santidade de Deus, associada a uma manifestação da sua bondade, da generosidade de Deus. E isso é maravilhoso, porque o ser de Deus é tão bom, é tão excelente e tão generoso, que isso causa um impacto nas nossas vidas, que a única resposta adequada diante dessa experiência é de fato arrependimento. E é isso que Pedro demonstra. Nós vemos aqui que Pedro, ele tem uma reação e fala assim: olha, eu não posso ficar perto do Senhor, o Senhor siga o seu caminho, eu vou ficar aqui, eu já estou extremamente satisfeito de ter tido contato com o Senhor. E aí vem o convite de Jesus: olha, daqui para frente, se você seguir após mim, você vai ser um pescador de homens. Que é o início do texto que nós, que é o final do texto que nós trabalhamos no início dessa aula. Tendo trabalhado essas três realidades de que seguir a Jesus é um ato de responder ao seu chamado, é a realidade de atribuir fé à sua palavra e é demonstrar arrependimento, eu gostaria de sugerir algumas aplicações práticas desse conteúdo na sua vida. O primeiro deles é justamente o fato de nós precisarmos ser gratos a Deus, simplesmente por ter contato com a palavra de Jesus. Ter contato com Cristo é algo maravilhoso. E às vezes, especialmente no momento de crise financeira, de caos na saúde pública que nós vivemos nessa época, às vezes o nosso coração tende a murmurar, tende a lidar com a realidade como se essa fosse uma realidade simplesmente de tristeza e dor. E nesses momentos é muito especial e importante nós nos refugiarmos no nosso contato com a palavra de Cristo. É a palavra de Jesus que vai gerar e produzir no seu coração a gratidão indispensável para que você continue seguindo a Cristo e indo após Ele, indo até Ele. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar o fato de que nós precisamos invariavelmente crer que nós podemos aprender um pouco mais com Jesus.
Pode parecer simplista essa aplicação, mas especialmente nas áreas em que nós nos capacitamos e estudamos um pouco mais, às vezes nós tendemos a uma postura mais autônoma e rebelde à submissão a Jesus Cristo. Simplesmente porque naquela área nós estudamos um pouco mais e entendemos um pouco mais. O texto bíblico diz que o agricultor sabe como cultivar porque Deus o ensina. A palavra do Senhor nos diz que o pescador sabe pescar porque é a graça de Deus que se manifesta no conhecimento do coração dele. E Romanos, o capítulo de número 11, no finalzinho do texto, diz que há uma profundidade, uma riqueza no conhecimento e na sabedoria de Deus. Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois cobrasse uma restituição? Porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. E é por isso que é sábio buscar em Cristo capacitação, conhecimento, dependência de Deus, até mesmo naquelas áreas em que julgamos ser mais sábios. Por fim, aqui temos uma aplicação um pouco mais intimista e pessoal. Esse texto é um chamado à confissão de nossos pecados. Não somente aqueles que publicamente são denunciados, inclusive por outras pessoas que apontam os nossos erros e muitas vezes fazem isso em coerência com aquilo que a palavra ensina. Aqui nós somos chamados a um arrependimento e uma confissão por causa da nossa condição pecaminosa. Nós estamos sempre pecando. E se formos avaliar as nossas vidas segundo o critério, por exemplo, do Sermão da Montanha, onde Jesus coloca os princípios do reino de Deus, nós veremos que nós precisamos ter uma postura de humildade e quebrantamento na presença de Deus. Que Deus nos abençoe e faça com que na nossa caminhada com Jesus, nós sempre apresentemos a Ele como resposta da aproximação dEle na nossa direção. Uma resposta muito objetiva de sim ao chamado que Ele nos faz. E que nós respondamos a Sua palavra com fé e que olhemos para Ele e para nós mesmos com arrependimento. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse texto da palavra que registra quando o Senhor falou com Pedro e através da Tua palavra o Senhor também fala conosco. Nós confessamos os nossos pecados e pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, a Tua bondade sobre a nossa vida. Dá-nos essa consciência que Pedro teve da Tua santidade e da nossa condição. Dá-nos mais fé, não somente para conhecer a Tua palavra, mas sobretudo para obedecê-la. E que, ó Deus, a nossa resposta ao Teu chamado seja sempre um sonoro sim. Porque o Senhor é o Mestre, porque o Senhor é Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana guardada e protegida na presença de Jesus.